Bom dia, alunos. Bom dia. Na aula de hoje nós vamos ver equações trigonométricas. As equações trigonométricas são igualdades que apresentam pelo menos uma razão trigonométrica cuja incógnita é um ângulo desconhecido. Esse ângulo é dado em radiano. Então, são exemplos de equações trigonométricas. Seno de x igual a 1 meio, cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2, 1 menos seno ao quadrado de x igual a 1 mais seno ao quadrado de x. Em todas elas, a incógnita é o ângulo x e a resposta tem que ser dada em radiano. As equações trigonométricas, elas envolvem uma ou mais funções trigonométricas de arcos incógnitos, ou seja, é o arco, o ângulo que a gente precisa descobrir. Para que a resolução das equações trigonométricas, elas não têm um único processo. Na verdade, o que nós fazemos é tentar reduzir a equações mais simples, do tipo seno de x igual a alfa, cosseno de x igual a alfa ou tangente de x igual a alfa. Essas equações são denominadas equações fundamentais. Tais equações serão vistas a seguir. Para isso, precisamos lembrar que tanto seno como cosseno, eles pertencem ao mesmo intervalo, ou seja, o seno de x está entre menos 1 e 1, e o cosseno de x também, ele varia de menos 1 a 1. A determinação dos valores de x, elas precisam satisfazer a seguinte propriedade. Tanto o ângulo quanto todos os seus arcos côncavos, eles têm o mesmo seno e cosseno. Vamos ver o primeiro exemplo. Determine o valor de x na equação seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, eu quero descobrir qual ângulo, qual arco que tem seno raiz de 3 sobre 2. Lembrando que eu posso pensar no ângulo em graus, porque é mais fácil. Mas na minha resposta tem que fazer a transformação e colocar a resposta em radiano. Então vamos lembrar. Eu lembro que o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Então, 60 é uma solução dessa minha equação. Então, o seno de x é o seno de 60. Sendo assim, x é 60. Acabou? Não, não acabou. Eu não posso dizer que o 60 é a única solução dessa equação. Por quê? Porque além do 60, tem todos os arcos côncavos a 60 que também fazem parte da solução desta equação. Assim também como 60 tem a sua determinação no segundo quadrante, que também tem o seno igual a raiz de 3 sobre 2. Então vamos ver como vai ficar a minha resposta. Bom, eu sei que o 60 tem seno raiz de 3 sobre 2. E no segundo quadrante, eu tenho o ângulo de 120, que ele também tem o ângulo, também tem o seno raiz de 3 sobre 2. Esses dois ângulos, em radiano, fica com 60 é o ângulo π sobre 3 e 120 é o ângulo 2π sobre 3. Então, a solução da minha equação, dada em radiano, é x igual a π sobre 3 ou x igual a 2π sobre 3. E também são soluções da minha equação todos os arcos côncavos a π sobre 3 e todos os arcos côncavos a 2π sobre 3. Então, também são soluções da equação todos os ângulos côncavos, que eu escrevo dessa forma que está aí, π sobre 3 mais 2kπ, ou seja, qualquer volta completa no meu ciclo trigonométrico que pare em π sobre 3. Então, uma volta parando no π sobre 3, duas voltas parando no π sobre 3, três voltas parando no π sobre 3. A gente escreve assim, π sobre 3 mais 2kπ, ou 2π sobre 3 mais 2kπ. Então, a resolução de uma equação trigonométrica, ela sempre vai ter o ângulo, com a sua determinação no primeiro quadrante, a sua correspondência ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto quadrante,
e mais todos os arcos côncavos. Então, vamos ver como vai ficar a solução. Ó, solução: x pertence aos reais, tal que x é o ângulo π sobre 3 e mais todos os seus côncavos, ou x é o ângulo 2π sobre 3 e mais todos os seus côncavos. Então, esse é um exemplo da equação básica seno de x igual a A. Agora que a gente já entendeu o processo, vamos fazer mais um. Determine o valor de x na equação seno de x igual a 1 meio. Bom, quem tem seno de x igual a 1 meio? É o 30. Então, 30 é uma solução na minha equação. E o 150, que é a sua determinação no segundo quadrante, também tem seno de x igual a 1 meio. Então, eu sei que tanto 30 quanto 150 são soluções da minha equação. Eles em radiano, x igual a π sobre 6 ou x igual a 5π sobre 6. Isso é válido também para todos os arcos côncavos. Então, a solução vai ficar: solução: x pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou x igual a 5π sobre 6 mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros, ou seja, valendo uma volta completa. Determine o valor de x na equação seno de x igual a 3 meios. O que eu falei sobre o valor do seno? Que o seno ele tem que variar entre menos 1 e 1. 3 meios é 1,5. Tem solução? Não. Não existe solução para esta equação. Então, não existe x pertencente aos reais, tal que seno de x igual a 3 meios, porque está sendo maior do que 1. Então, essa equação tem conjunto de solução vazio. Exercício 4. Determine o valor de x da função na equação seno de x igual a 1. Seno de x igual a 1 quando x for 90. 90 é π sobre 2 em radiano. Então, vale a solução desta equação para π sobre 2 e mais para todos os arcos côncavos a π sobre 2. Então, a solução desta equação vai ser o π sobre 2 e mais todos os outros arcos côncavos a π sobre 2. Repara que π sobre 2 é um ângulo sobre o eixo x, sobre o eixo y. Então, eu não vou ter a primeira determinação do segundo, do terceiro, do quarto quadrante. Então, vai ficar só essa mesmo, só π sobre 2 e mais todos os seus arcos côncavos. Então, a solução: x pertence aos reais, tal que x igual a π sobre 2 mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. Agora, nós vamos resolver a equação cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Essa é uma equação da forma cosseno de x igual a A. Pela tabela trigonométrica, quem tem cosseno raiz de 2 sobre 2 é o ângulo de 45. Mas a gente já viu que eu não posso colocar somente o ângulo de 45. Então, eu tenho que buscar qual é a outra determinação no primeiro, no segundo, ou no terceiro ou no quarto quadrante, que também vai me dar um valor de cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. Eu sei que 45 é π sobre 4. E quem vai ter um valor de cosseno igual a raiz de 2 sobre 2 no ciclo trigonométrico será a sua representação no quarto quadrante, que eu posso escrever como sendo menos π sobre 4 ou 7π sobre 4. Então, vamos ver como vai ficar a solução. Então, a solução dessa minha equação vai ser ou π sobre 4 ou 7π sobre 4. E mais todos os arcos côncavos a ele. Então, π sobre 4 mais 2kπ ou 7π sobre 4 mais 2kπ. Então, a minha solução vai ficar assim: x pertence aos reais, tal que x é π sobre 4 mais 2kπ, ou x igual a 7π sobre 4 mais 2kπ.
Vamos ver mais um exemplo de cosseno. Cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Qual é o valor do cosseno de x que tem raiz de 3 sobre 2? Qual o valor do ângulo que tem cosseno raiz de 3 sobre 2? Esse ângulo é o ângulo de 30 graus. O ângulo de 30 graus, no quarto quadrante, ele é ou menos 30 graus ou 330 graus rotacionando da forma positiva. Então, o ângulo de 30 graus tem a sua correspondência 330 graus no quarto quadrante e eu já sei que eles é que tem, na sua primeira volta, o cosseno igual a raiz de 3 sobre 2. Então, o ângulo de 30 graus em radiano é π sobre 6. E o ângulo de 330 é 11π sobre 6. Então, eu vou dar a minha resposta usando a sua representação em radiano. Então, x é π sobre 6 mais 2kπ, ou x é 11π sobre 6 mais 2kπ. Significa que vale o ângulo de uma volta ou todos os outros cônguros. Então, a solução fica: x pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou 11π sobre 6 mais 2kπ. Determinar o valor de x tal que o cosseno do ângulo seja 1/2. Nós temos que o cosseno de 60 é 1/2 e o cosseno de 300, que é a sua representação no quarto quadrante, também é 1/2. Observe a figura. Eu tenho 60 e o 300 no quarto quadrante. 300 ou menos 60. Né? Em radianos, eu tenho que o valor da solução da equação é π sobre 3 ou 5π sobre 3. E π sobre 3 ou 5π sobre 3 são soluções dessa equação. E vale esse ângulo e mais todos os outros ângulos côngruos a ele. Então, são soluções x igual a π sobre 3 mais 2kπ ou x igual a 5π sobre 3 mais 2kπ. Então, a minha solução da equação vai ficar: x pertence aos reais, tal que x é π sobre 3 mais 2kπ ou x é 5π sobre 3 mais 2kπ com k pertencente aos inteiros. Agora vamos ver um exemplo de tangente. Determine o valor de x tal que tangente de x é igual a 1. Quem tem tangente de x igual a 1? É o π sobre 4, na minha tabela trigonométrica, que é um ângulo do primeiro quadrante. E no terceiro quadrante é o 5π sobre 4. Por que no terceiro quadrante? Porque ele é a representação do π sobre 4 no terceiro quadrante. Então, tanto o π sobre 4, que é o 45, quanto 5π sobre 4, que é o 225, eles têm a tangente igual a 1. Então, são soluções desta equação o π sobre 4 e o 5π sobre 4 e mais todos os arcos côngruos a ele. Então, a minha solução ficará assim: x pertence aos reais, tal que x é π sobre 4 mais 2kπ ou x é 5π sobre 4 mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. Exercício 9. Determine o valor de x na equação tangente de x é igual a raiz de 3. Quem tem a tangente de x igual a raiz de 3 é o ângulo de 60 graus. Então, eu tenho que ver quem também tem tangente positiva e com o valor raiz de 3. Nesse caso, é x igual a 60 ou x igual a 240, que é um ângulo do segundo quadrante. Então, π sobre 3 ou 4π sobre 3, que é a resposta em radiano. Então, a solução da equação pode ser π sobre 3 e todos os arcos côngruos a π sobre 3, ou
4π sobre 3 e todos os arcos côngruos a 4π sobre 3. Então, a nossa solução vai ficar x pertence às reais, tal que x é π sobre 3 mais 2kπ, ou x é 4π sobre 3 mais 2kπ. Exercício 10. Determine o valor da equação, determine o valor de x na equação tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3. Então, o arco de uma volta, eu vou ter que raiz de 3, tangente é igual a raiz de 3 sobre 3 em 30 graus. E no terceiro quadrante, eu tenho que 210 também tem a tangente como raiz de 3 sobre 3. Esses ângulos em radiano são x é π sobre 6 ou 7π sobre 6. Então, a minha solução será todos os ângulos π sobre 6 mais todos os ângulos côngruos a ele, ou 7π sobre 6 e todos os ângulos côngruos a ele. Então, a solução vai ficar x pertence às reais, tal que x é π sobre 6 mais 2kπ, ou 7π sobre 6 mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. Vamos ver essa matéria na apostila. Essa matéria está no módulo 6, capítulo 18, das páginas 32 até a página 34. Eu peço que vocês façam o exercício 17, letras A, B, C e E, da página 41 deste capítulo. A lista de exercícios de fixação, ela está a seguir na plataforma. São esses exercícios que nós fizemos agora. Eu peço que vocês façam como exercício de fixação no caderno. Na nossa próxima aula, nós teremos a aula pelo Zoom e ela será uma aula de revisão. Nós nos vemos lá. Um abraço e fiquem com Deus.